te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Aleluia. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu A paz és do Senhor, boa tarde, povo de Deus. Esperava aparecer aqui o pessoal aqui diante do trono, para mim compartilhar a palavra do Senhor. Num momento como esse, Deus só pede que a gente venha buscá-lo, porque tudo só permite, só acontece em nossas vidas, no mundo, com a permissão do Senhor. Toda essa pandemia, toda essa calamidade, buscar o Senhor como nunca buscamos em nossas vidas. Dia 22 agora, né? É o Dia Mundial da Oração. E o Brasil todo, o mundo, deve parar e orar, jejuar e buscar somente aquele que deu a vida por nós, que criou os céus e terras. Só a nós devemos dobrar os joelhos, buscar a Ele em espírito e em verdade. Eu mesma, particularmente, eu não estou com medo, não estou assustada, porque tudo que está acontecendo no mundo, nós já sabemos. É tudo profecias se cumprindo. Apareceu aqui Cristiane Paulino, boa tarde, a paz do Senhor, Cristiane. Espera aparecer mais gente. A palavra que Deus me deu aqui foi hoje, foi em Mateus, semana passada em Amós, em Jó, tudo pedindo oração, meu Deus. Deus só quer isso, oração. Não adianta nada, isolamento sem oração, não adianta nada. Temos que orar, se humilhar diante do Senhor e buscar a Ele. Eu vou compartilhar primeiro a primeira palavra que Deus me deu. Ela está em Amós. Amós, ele não era profeta, né? Ele era um cuidador de bois, cuidava de figo. E Deus levantou Amós diante de tantos profetas importantes naquele tempo, de tantos sacerdotes, uma pessoa que não tinha influência nenhuma, cuidava de bois, tirou ele do lugar dele e levantou ele como profeta e mandou ele ir até Israel profetizar que todas as nações, as 7 nações seriam atingidas pelo pecado que estava acontecendo naquele tempo e hoje deve estar acontecendo pior do que naquele tempo. E Deus levantou Amós para ir profetizar que várias nações serão atingidas pelo pecado, que o povo viesse ao arrependimento
Mas, naquele tempo, o povo não deram ouvido a Amós. Achou que ele estava blefando. Porque o povo, naquele tempo, na parte financeira, estavam prosperando. Era um povo próspero, todo mundo era rico. Só que eles eram ricos, cada vez mais ricos, e sempre oprimindo o pobre. O pobre sempre era o pobre miserável. Estavam vendendo o povo pobre. Estavam oprimindo cada vez mais, castigando o povo cada vez mais. Então o que Deus fez? Levantou Amós para ir falar para essas nações que venha ao arrependimento, que Deus ia castigar, que Deus iria castigar. Então várias nações foram atingidas e o povo não quiseram saber de nada, foram destruídas várias nações e tudo que Amós profetizou aconteceu. E o povo nada de querer buscar a Deus, né? Amazias, que era o sacerdote, foi falar para Jeroboão que Amós estava conspirando contra ele, né? E acabaram prendendo Amós. Mas tudo que Deus falou para Amós aconteceu, que o povo viesse ao arrependimento, e o povo nada de querer se arrepender e buscar a Deus. Então as nações foram destruídas. Então o que Deus pede nesse momento? Que a gente venha buscar a Ele em espírito e em verdade. Amém? E orando ao Senhor, Deus também me deu a palavra em Jó, que nós devemos orar um pelos outros, orar cada vez mais, mesmo que o povo venha a conspirar contra nós, nós devemos estar orando um pelos outros. E aqui no versículo 9 do capítulo 1 e o 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviante-se do mal. Então Jó, Deus permitiu Satanás, o inimigo, tocar em tudo que era de Jó, menos a sua vida, né? Porque Satanás falou para Deus que Jó só buscava ele porque era um homem muito rico. Então a mesma coisa está acontecendo hoje. Deus está permitindo tudo isso acontecendo no mundo para que nós viemos buscar a Ele, igual a Jó buscou ao Senhor. Nós temos que ser temente ao Senhor diante de toda calamidade. Nós não devemos ficar de braços cruzados em casa, se isolar para não pegar doenças. Nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade, minha gente. Amém? E aqui, olha, em Mateus, Deus me deu a palavra também em Mateus hoje. Sobre a cura de um lunático. Ele estava endemoniado. E o pai do lunático se prostrou diante dos discípulos de Jesus. Olha só, a cura de um lunático. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofreis? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e não a vos será impossível. Então Jesus falou para os discípulos que eles não eram homens de pequena fé. Neste momento desta pandemia que está acontecendo no mundo, Deus está dizendo que nós somos pessoas de pequena fé, que nós devemos buscar ao Senhor, se arrepender de cada um dos nossos pecados e orar um pelos outros, que Deus tenha misericórdia. Porque Deus falou no livro de Amós que várias nações serão atingidas. E neste momento várias nações serão atingidas. Mas se você confiar, você ter fé no Senhor, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que você aumente a tua fé no Senhor, que busque ao Senhor em espírito e em verdade, que só Ele que cura, só Ele que salva, só Ele que liberta, só Ele que restaura. Nós devemos confiar no Senhor, o nosso Criador, o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Deus está permitindo tudo isso acontecendo, mas nós não devemos nos paralisar, nos isolar. Nós devemos orar ao Senhor, pedir misericórdia e orar um pelos outros, minha gente. Deus está falando que nós somos pessoas de pequena fé, que nossa fé venha aumentar no Senhor, que nós não devemos fechar as portas da igreja, nós devemos se unir como igreja do Senhor e orar ao Senhor. E aqueles que tiverem algum problema de nariz, algum resfriado, imunidade baixa, ore ao Senhor em casa. Ore em casa, mas os que estiverem bom, confiem no Senhor, porque nós não vamos a se ajoelhar na igreja, não é diante de uma estátua de barro, nem de pau. Nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, o dono de tudo. É o dono de tudo, nós vamos orar a Ele. É o dono de tudo, é o dono que está permitindo toda esta calamidade. Aqueles que estiverem contra as igrejas estarem abertas, orem em casa e se arrependa dos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da vida dos seus. Mas as igrejas, elas têm que orar, têm que abrir, expandir, e vamos buscar ao Senhor. Porque essas pessoas que estão mandando fechar as igrejas, elas se prostram diante de uma estátua de barro. Elas se prostram diante de uma estátua de barro. Elas mandam fazer estátua de não sei quantos metros. Essas pessoas que estão mandando fechar as igrejas, elas se prostram diante de Baal. Mas nós se prostramos diante do Senhor. Nós temos que se unir e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Eu sou a favor das igrejas estarem abertas mais do que nunca e abrir e orar um pelos outros. Mas diante de mim tem o Senhor e os pastores. Eles que vão decidir se vai abrir a igreja ou não. Se que abrir a igreja, eu estou lá de joelho, orando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não vou orar diante da estátua de Baal, não. Nem vou orar diante de Maomé. Porque os chineses,
Eles adoram é o Maomé, é o dinheiro. É o dinheiro. Lá eles são contra a palavra do Senhor. Tudo que está aqui na palavra do Senhor, eles fazem tudo ao contrário. Então tudo vem de lá. As doenças é tudo de lá. O dinheiro é tudo de lá, porque lá é Maomé. O Deus dele é o dinheiro. Aleluia. Então que nós devemos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E Jesus, no versículo 17, disse, no versículo 17 do capítulo 17, e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Deus está dizendo para mim e para você: até quando eu estarei no meio de nós? Porque Jesus, ele está no meio de nós, aqui na minha casa, não onde você está. Jesus está no meio de nós. Está chamando a gente de incrédulo. Nós temos que buscar o Senhor, se derramar na presença do Senhor de joelho, se arrepender dos nossos pecados, agradecer por mais um dia, orar pelos irmãos. Aleluia. Até quando eu estarei no meio de vós? Porque Jesus, ele está no meio de nós hoje, como advogado, para nos defender, para nos proteger. Mas Jesus já está voltando. Glória a Deus. Ele já está voltando. Isso que está acontecendo no mundo já é os sinais da volta do Cristo. Mas antes do Senhor vai haver o anticristo. O anticristo. Onde o povo vai buscar o Senhor e não vai achar. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Jesus está perto de nós, está do nosso lado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não estou com medo de nada, não estou assustada com nada, mas temos que nos prevenir. Temos que prevenir, lavar as mãos, usar álcool, mas medo eu não estou nem assustada, porque as profecias do Senhor que está se cumprindo. Temos que buscar a Senhor enquanto Ele está perto. Invoca enquanto Ele está perto. Jesus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no controle de tudo em nossas vidas, minha gente. Vamos buscar ao Senhor, arrepender dos pecados, aleluia. Tudo isso está acontecendo porque o Senhor está permitindo. Ele está querendo que nós venhamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Ele vem se aproximar cada vez mais do Senhor. O governo que Ele colocou agora, esse governo é com permissão do Senhor. Foi Deus que colocou. E cada vez mais esse governo, ele vai oprimir cada vez mais o povo. Vai oprimir cada vez mais e mais, para que a gente venha buscar ao Senhor. Que Deus está no controle de todo. Glória a Labassuia Neianas. Deus está no controle. Deus só pede que a gente venha orar. Ore ao Senhor, se derrame na presença dEle. Apresente a tua vida, apresente o teu trabalho, apresente a nação, apresente o mundo, porque tudo isso está vindo de uma nação que o Deus dele é Maomé, Maomé. A China, o Deus dele é Maomé, o dinheiro, Orgassuna, Machone, Manás. Mas o nosso Deus é aquele que criou o céu e a terra. É o nosso Criador, Egossoia Lamanai.
Nós temos que buscar lá Ele em espírito e em verdade. Se você está enfermo, busque na sua casa. Busque na sua casa. Se você não está, vamos se unir em oração. Vamos nos prostrar de joelho. Vamos clamar ao Senhor junto nas igrejas. Arabaxoia, noia, sai. Nós temos que obedecer ao Senhor. Se Deus permitir que a gente abra as igrejas, nós vamos abrir as igrejas. Nós temos que ser temente ao Senhor. Nós não devemos se prostrar à estátua de Baal, não. Os governantes, eles se prostram diante de estátua de Baal. Mas nós adoramos a Deus. Vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Santo dos santos é Jesus. É aquele que deu a vida por nós. É aquele que deu a vida por nós. Nós temos que unir a igreja. Vamos orar, se prostrar diante do Senhor em espírito e em verdade. Obedecer a Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Que a gente tem que buscar a Deus. Que a nossa fé venha aumentar. Assim como a semente de mostarda. Venha buscar ao Senhor, porque tudo que está acontecendo agora é com a permissão do Senhor, para que a gente venha se prostrar cada vez mais diante do Senhor. Amém? E as igrejas estão na mão do Senhor. Se Deus permitir que os pastores abram as igrejas para nós vamos para as igrejas. Se mandar fechar, nós vamos adorar em casa. Chama os irmãos, cada um na sua casa, chama a equipe e vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas não vamos deixar Baal dominar o mundo. Porque a China está querendo dominar. Ela joga a praga e ela mesmo quer dominar. Mas aleluia. Mas nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, o Criador dos céus e terra. Aleluia. O nosso governador mandou fechar as academias, né? Mas o aluguel da academia, ele não mandou o aluguel, não mandou a conta de água, nem de luz, nem de funcionário, nem de nada. Mas eu sou contra fechar. Mas deveria deixar a academia aberta e diminuir o fluxo de alunos. Fazer rodízio. Mais ou menos 5, 6 pessoas na academia, quando outra sair, outras entram, e manter a limpeza, se prevenir, usar gel álcool. Mas fechar, como é que a gente vai comer? Como é que vai pagar as dívidas? Misericórdia. Mas vou orar ao Senhor. Está no controle do Senhor. Amém, minha gente. Então a palavra que Deus me deu está em Jó. Amós, eu acabei de ler para vocês. E vamos orar, cada um busque. Ore ao Senhor, que do mesmo jeito que Deus falou comigo, fala com qualquer um de nós. Amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para que a gente venha orar cada vez mais. Tem aí no Facebook, dia 22 agora de março, é o dia nacional, dia mundial da oração. É o momento que a gente tem que buscar mais a Deus, ser mais humilde com nossos irmãos, porque não adianta você ter dons espirituais, mas não ter o dom do amor. Então, que o dom do amor, o dom da unidade, venha prevalecer na vida de cada um de nós. E vamos se unir, minha gente. Vamos se unir e orar ao Senhor, pedir perdão, porque quando Deus levantou Amós como profeta, que ele era um simples boiadeiro, levantou ele no meio de profetas, né, conhecidos, famosos, no meio dos reis. Deus levantou um pequeno no meio dos grandes, foi para profetizar e dizer para esse povo vir se arrepender dos pecados, porque grandes são as transgressões que iria acontecer entre as nações. Então é a mesma coisa que está acontecendo no meio de nós, meu irmão. Mas o Brasil está no meio protegido.
porque é poucos que estão buscando ao Senhor, é poucos. Então, para que aumente essa proteção aqui no nosso Brasil, tem que aumentar mais o povo de Deus. Tem que o povo sair da estátua de Baal, largar a estátua de Baal e vir buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, de alguns minutos para cá, eu adorava um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de gesso. Mas agora, Senhor, daqui por diante, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te buscar em espírito e em verdade. Me perdoe, dai-me sabedoria, Jesus. Porque eu sei que é só o Senhor que salva, que liberta. Do mesmo jeito que Deus permitiu esta praga, Ele retira a praga. Foi igualzinho às 10 pragas que Deus permitiu ao povo para Faraó. Quando morreu o primogênito, de animal até o mais velho, Faraó libertou o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus colocou no coração dele arrependimento. Quando o Faraó se arrependeu e o povo de Deus, Deus abriu o mar vermelho. Quando o povo de Deus passou e Faraó entrou com seu exército, morreram todos afogados. Então, se o povo de Deus adorar o Senhor, se arrepender de todos os seus pecados, buscará um só Deus, só existe um. Não existe deuses, só existe um Deus, só um. Aquele que criou, é o nosso Criador, esse é o nosso Deus, que criou céus e terra, os mares, os pássaros. É esse que devemos buscar. Porque a palavra do Senhor, não fazeis imagem e semelhança a nós, porque nós já somos a imagem do Senhor. Nós já somos a imagem e semelhança do Senhor. Então Deus quer que a gente venha a aumentar a nossa fé. Amém? E busquemos a Ele em espírito e em verdade. Foi até aqui que o Senhor me permitiu que a partir de hoje, minha gente, vamos orar cada vez mais. Em vez da gente estar compartilhando coisas que não contribuem, compartilhe só as coisas que edificam, as coisas verdadeiras, a palavra do Senhor, que nós viemos fortalecer, buscar ao Senhor espírito em verdade. Amém? Ficam todos na paz do Senhor e vamos orar um pelos outros. Amém? E uma boa tarde.